nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, estou muito feliz de chegarmos no 9º dia da nossa novena de Natal. E hoje com o tema, a graça veio por meio de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E o que nós mais desejamos é que neste Natal, a luz de Cristo entre os nossos corações, na nossa mente, na nossa cabeça dura, na nossa família. Eu desejo mesmo que você possa viver um santo e feliz Natal na presença de Deus. Quantas coisas querem nos tirar da presença de Deus, quantas coisas querem nos distrair, mas a nossa luta é de permanecermos na vontade de Deus, na presença de Deus. E hoje eu vou rezar com uma pessoa que é muito especial na minha vida, que é a Leane, ela já está aqui. Acolho a Marcele Gomes, que chegou. E encerramos o 9º dia, o último dia da novena de Natal, a novena da Canção Nova, do Márcio Mendes. Como foi bom viver esses 9 dias. Me emocionei todos os dias com tantos testemunhos de fé. Tantas pessoas generosas. E é muito interessante porque são pessoas que muita gente nem conhece, mas que esses testemunhos, eles nos fortalecem. E eu quero já o coração, mas também para ouvirmos aquilo que Deus quer falar conosco através da vida e do testemunho da Leane. Bem-vinda, Júlia, que bom ter você aqui. Bem-vinda, sua linda. Que bom te encontrar nessa noite, mesmo que virtualmente, para rezar, mas também ouvir a sua partilha. Muito bom, uma alegria para mim estar aqui com você nessa noite. Tão especial para mim também, na minha vida. Muito bom. Você percorreu esses 9 dias, né? Esses 8 dias, na verdade, da novena de Natal. E hoje encerramos com você. Mas eu me lembrava de tantos fatos, né, da sua história, da sua vida, que você teve que se apegar literalmente a Jesus, que você só tinha Jesus e mais nada, né? Me lembrei da sua história antes do Amaro, do falecimento do seu pai, da gestação do João, das lutas até conseguir engravidar do José, da gestação do José, e para coroar o nascimento do José. E olha, eu tenho certeza que o seu testemunho de fé vai fortalecer muitas mulheres. Eu sempre falo isso para você, né? Deus está investindo, né? Porque em tudo isso Deus quer e tem tornado a Leane uma mulher mais forte. Também com o trabalho do Amaro, né? De trabalhar embarcado, com as lutas da saúde da sua mãe no dia de hoje, nesse tempo. Mas eu quero saber de você, como você está? Como que o seu coração celebra hoje esse Natal? Então, esse ano eu acho que a palavra é gratidão, né? Gratidão a Deus, principalmente pela vida, porque Ele me deu uma nova oportunidade, né? Pedir só para você tentar levantar um pouquinho o seu telefone, para o seu rosto aparecer melhor, ver se você consegue. Deixa eu pegar alguma coisinha para colocar aqui embaixo. Pode pegar, porque aí a gente vê esse rostinho lindo, que a gente possa de fato mergulhar nesse mistério. E é muito interessante porque em cada história nós vemos a encarnação de Cristo, o nascimento de Cristo. Né? Como que a gente vê Jesus vivo, Jesus, o mistério dele se atualiza na nossa vida. Isso, agora Melhorou, sim? melhorou. Acho que chegar um pouquinho para trás também ajuda. Então, fala dessa gratidão. Então, já que você citou algumas situações da minha história, né? Eu vou falar lá do início um pouquinho. Antes de eu conhecer o Amaro, antes de eu viver essa vida em Deus, eu vivi uma vida muito mundana, né? Totalmente distante dele, apesar de conhecer a ele.
né? Já tinha feito alguns retiros, participava de grupo jovem, mas ela era aquela fé artificial, né? Aquela vivência totalmente artificial e vivia mundano mesmo, totalmente. Até que eu fui convidada para fazer o Maranatá, né? Para quem não conhece, é um retiro que os Jovens Sarados faz, né? Os Jovens Sarados da Canção Nova. E aí eu fiz esse retiro, fiz a minha inscrição. Eu trabalhava no comércio na época, e aí no dia do retiro eu não pude ir, e aí o padre Edmilson, que estava aqui em Campos na época, falou assim, não, mas você não vai perder a sua inscrição. O próximo Maranatá que tiver, você vai fazer com essa inscrição que você fez para esse. E aí eu fiz no próximo, que foi em Macaé. Foi o primeiro Maranatá de Macaé, que eles estavam fazendo primeiro lá para o pessoal começar a servir, né? E aí fiz. Fui com os servos daqui de Campos, não conheci ninguém. Fui com a cara e a coragem. Mas no ônibus eu fui falando assim, Senhor, o que tu queres de mim, né? Porque tá me levando para uma outra cidade, tô indo sem conhecer ninguém, né? Já não estava muito afim de ir, mas tô indo, né? Quero saber o que o Senhor vai fazer comigo lá nesse final de semana. E Deus revirou a minha vida completamente. Eu lembro de cada pregação, em especial uma de Vitor Leal, que ele pregava sobre a passagem da Samaritana, e aquela pregação, assim, mudou a minha vida, a minha visão, mudou tudo, assim, me revirou ao avesso, né? Eu chorava do início ao fim, parecia que estava falando para mim. E aí, só que o pessoal que estava fazendo o retiro era um pessoal muito frio, o pessoal não se abria. Eu olhava para o lado, as pessoas estavam assim muito sérias, ninguém chorava, né? Que geralmente retiro todo mundo chora nas pregações. Só eu chorava. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu chorava escovando o dente, eu chorava no lanche, eu chorava nas pregações. Eu falei, Jesus, vou sair daqui desidratada. E aí, ao final da pregação, Vitor chegou para mim e falou assim: se só a sua alma for salva, já valeu a pena eu ter vindo aqui. E aquilo que ele disse, sim, foi um marco para mim. Até anos depois, eu já estava namorando a Amaro, em um aniversário da Canção Nova, na Escola João Paulo II. Ele pregando, ele falou que a gente tinha que ser grato às pessoas que falaram de Deus para nós. Que a gente precisava, de fato, agradecer a essas pessoas. E a gente tinha a oportunidade de chegar até elas. E eu esperei ele acabar a pregação e fui lá e agradeci a ele. Falei, hoje eu quero te agradecer por você ter falado de Jesus para mim. Porque há anos atrás, quando você falou de Jesus para uma quantidade de jovens, e você falou isso para mim, ele nem lembrava que ele tinha falado isso para mim, mas aquilo eu não esqueci nunca. E realmente a minha alma foi salva naquele retiro, naquele final de semana. Chegou no domingo, eu não queria vir embora. Eu queria ficar lá, vivendo aquilo tudo, como se fosse viver, né, o restante dos outros dias. Eu queria ficar lá, porque eu sabia que o desafio para mim ia ser maior, né, depois. Eu tinha que realmente renunciar a tudo. E eu estava disposta a renunciar. Mas eu também sei que quando a gente sai de um retiro, a gente está meio aleluiado, né? Então, tinha que tomar um certo cuidado em relação a isso. Eu morava em São João da Barra, lá o verão é super forte, né? E eu falava assim, meu Deus, como que vai ser no verão, né? Como que vai ser no carnaval? Como que eu vou fazer, né? E eu simplesmente, eu disse não ao verão, ao carnaval. Eu desfilava em escola de samba lá, não desfilei, não saí mais nos blocos. E falei assim, isso não é mais para mim. Deus realmente tinha feito uma reviravolta na minha vida. Eu lembro que antes do final do ano teve o compromisso, né? O pessoal usando tal. Todo mundo que participa do Maranatá e do Jovem Sarados quer fazer o compromisso, quer usar o tal, né? E aí Patrícia chegou para mim e falou assim, vamos fazer, né? Eu falei, não, eu não vou fazer. Aí ela, não, eu falei, eu não vou fazer.
Não que eu esteja colocando Deus à prova, mas eu preciso passar pelo verão, pelo carnaval, para saber se eu estou pronta para viver esse compromisso, porque não é um compromisso só com o grupo, é um compromisso com Deus, né? E com Deus não se brinca. E aí ela até falou para mim na época assim: nossa, você me deu uma resposta muito madura, né? Muita gente faz o compromisso e aí vive as coisas do verão, do carnaval e não volta mais, né? E aí, quando passou tudo isso, eu virei para ela e falei assim: eu acho que esse ano eu consigo fazer o compromisso. Porque eu consegui passar pelo verão, pelo carnaval, realmente vivendo em Deus, né? Aí passaram-se 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. A Mara fazia parte. Eu conheci, na verdade, eu o vi a primeira vez no Maranatá que eu fiz, mas não tinha proximidade nenhuma com ele, não o conhecia. Numa convivência que teve dos Jovens Sarados, no dia 7 de setembro, a gente se aproximou e a gente foi nos tornando amigos, né? Fomos vivendo essa amizade. Na época eu estava até interessada em outra pessoa, e aí depois ele falou assim: ah, ela tá interessada em outra pessoa, então vou deixar, né? Não me quis mais. Aí depois eu quis e ele ficou interessado em outra pessoa. Mas aí, como tudo que é de Deus permanece, né? Eu fui pedindo a Deus para me dar essa graça do discernimento. Se realmente era ele a pessoa, né? Que ele me ensinasse a esperar, porque eu vivia uma vida que eu não sabia esperar, né? Eu atropelava tudo, né? Atropelava tudo, eu não vivia as etapas, né? Então eu fui pedindo a Deus essa graça de eu conseguir esperar, viver o tempo de espera mesmo. E aí ele foi, na época eu falava assim: nossa, eu tô me sentindo como se eu tivesse 15 anos, né? Deus está me cozinhando. Eu usei esse termo, né? Só que aí Deus foi tão bom comigo, ele me mostrou, né? Eu não tô te cozinhando, eu tô te preparando, né? E ele de fato estava me preparando. Hoje eu assisti um vídeo do Padre William e ele fala, né, a respeito disso, né? Se a gente soubesse a beleza que existe no tempo de espera e de demora, a gente não reclamaria com Deus, né? E muitas vezes a gente não sabe viver esse tempo, a gente quer fazer do nosso jeito, porque somos imediatistas, né? Queremos viver ali, na hora, tudo, do nosso jeito, no nosso tempo, e aí a gente, lá na frente, a gente se arrepende, né? A gente quebra a cara, né? A gente não é feliz, porque quando a gente não está em Deus, a gente não é feliz, a gente vive uma felicidade momentânea, né? E com a graça de Deus, vivemos, depois desse tempo aí, chegamos a um consenso de que Deus falou o meu coração, Deus falou o coração dele, chegamos a um consenso de que eu era a pessoa para ele e ele era para mim, né? E começamos a viver o caminho de namoro, né? Vivemos 8 meses de caminho. E aí, depois desses 8 meses, demos o primeiro beijo, começamos a namorar. Você e Fred sabem bem disso, né? Acompanharam a gente nesse tempo antes do casamento. E foi muito bom, assim, foi um tempo muito rico. E hoje eu costumo dizer que Deus me preparou nesse tempo de espera para eu viver tudo que eu vivo hoje, né? Toda tribulação, toda preocupação, toda situação que eu vivo, eu preciso de fato esperar nele, né? E foi nesse tempo aí que ele me preparou, né? Nos casamos 5 anos depois, né, de começar o namoro. Vivemos um casamento, o casamento foi muito lindo, né? Ficou marcado, assim, na minha memória, na nossa memória. Com 5 meses de casados, nós engravidamos, né? E aí descobri, por fazer o método BINS, logo assim eu descobri, no comecinho da gestação, a gente estava muito feliz, radiante, muito, muito, muito. Era o sonho, assim, sempre tive o sonho de ser mãe.
né? Eu trabalhei numa loja infantil, ficava doida com as crianças que iam lá, então eu falei assim, Senhor, que o Senhor me dê a graça de um dia viver isso. E aí, com 6 semanas e 4 dias, eu tive um aborto espontâneo. E o meu chão se abriu, né? Foi terrível. Vivi umas crises de ansiedade, dores. É uma dor que eu não consigo explicar como que é. Só quem passa, eu acho que consegue saber, entender, né? A outra pessoa que passou. Porque é uma dor terrível, terrível, né? Ainda no namoro eu perdi o meu pai, então eu sabia que era a dor de perder um pai, que é horrível, mas perder um filho, né? É ainda pior, é um pedaço seu, né? É um pedaço seu. E aí foi assim, a cada mês eu tinha aquela esperança de engravidar novamente, né? Falei, não, porque eu tenho esse sonho e eu sei que Deus vai me dar essa graça. E aí não acontecia, eu chorava e sofria, sofria. E eu falei, teve um dia que a gente conversando, a Mara falou pra mim assim, amor, Deus sabe o tempo certo para tudo, né? No nosso tempo de namoro e de caminho de namoro, ele nos ensinou a esperar as demoras dele, viver as demoras dele, né? Então, é o que ele está fazendo conosco. Ele nos ensinou lá atrás, né? E aquilo foi, de certa forma, acalmando um pouco meu coração. Um ano certinho, descobri que estava grávida novamente. Exatamente um ano. E aí foi aquela alegria de novo, e ao mesmo tempo um medo, né? Será que vai acontecer novamente? As pessoas falam, né? Tem que esperar 3 meses, espera 3 meses para contar, porque senão dá ruim. E a gente ficou naquela coisa de não vamos contar para ninguém, porque as pessoas também criam aquela expectativa. E aí, no dia 13 de maio, eu descobri a gestação dia 8 de maio. No dia 13 de maio, a gente assistindo a adoração pela Canção Nova. O padre Edmilson estava conduzindo. E aí, ele proclamou que tinha um casal que estava em casa, rezando diante da televisão, pedindo pelo seu filho que estava no ventre. E a gente se olhou, porque a gente estava realmente sentados, rezando, a Mara com a mão na minha barriga. A gente estava rezando em silêncio, eu no meu silêncio, ele no silêncio dele, pedindo ali. E era exatamente o que a gente estava pedindo, para que Deus segurasse o nosso filho no colo. E o padre Edmilson proclamou essa graça, né? Que Deus estava segurando um bebê, segurando seu filho. Você, casal, que está diante da televisão, pedindo pelo seu filho, fique tranquilo. Deus está cuidando do seu filho, segurando ele nos braços dele. E aí a gente se olhou, começamos a chorar e falamos, isso é pra gente. Esse casal somos nós. E aí depois até a gente partilhou com o padre Edmilson, e foi assim, muita alegria. A gente não tinha falado para ninguém, para a família, ninguém. Falei, agora a gente vai ter que falar, né? Porque depois da adoração teve um show de Pentecostes, e aí padre Edmilson, para encerrar o show, teve uma outra adoração. E aí, aliás, dias depois, né, dessa adoração do dia 13, e aí ele foi e falou na adoração que ele que estava ali colocando diante do altar o casal de Campos dos Goytacazes, Leane e Amara. E agora a gente vai ter que contar, né? Porque o Padre de Deus falou em rede nacional. E aí, a gente morava em São João ainda, acordamos cedinho, fomos na casa de mamãe para poder contar para ela. Aí, quando eu falei a ela, eu ouvi ontem, o Padre Edmilson me contou. Aí eu falei, ai, Padre Edmilson, não acredito. E meu celular não parava de mensagem. Eu falei, não vou ver nada, não vou falar nada para ninguém. Primeiro a família, depois eu falo com o restante do pessoal. Mas foi só alegria. E aquela palavra dele ali, aquela proclamação, foi Deus falando, né? Para que ter medo? Se eu disse que eu tô cuidando, eu tô cuidando, né? Veio mesmo pra gente ter aquela confiança, mostrar que realmente ele está
cuidando de tudo, né? E aí ele estava, eu tive uma gestação super tranquila, não enjoei, não senti nada, graças a Deus, uma gestação assim, eu acho que é o sonho de toda mulher. Ao final dela, com 37 semanas, minha pressão subiu um pouco, minha médica ficou um pouco preocupada, porque a minha pressão normal já é baixa. Aí fizemos um exame para investigar pré-eclâmpsia, porque ela desconfiou por conta dessa oscilação da pressão. E aí, no dia que eu fui levar o exame para ela ver, de fato, foi detectado que que eu estava com a pré-eclâmpsia, né? E aí o parto foi induzido com 37 semanas e 4 dias. João nasceu no dia seguinte, com 37, 5 dias. Nasceu bem, só nasceu um pouquinho cansado, precisou ficar na UTI, 8 dias, mas era o meu sonho realizado ali, né? E ele nasceu no dia 23 de dezembro, na segunda-feira, aniversário dele. E eu vivi como Maria esse tempo, né? No primeiro dia, aquela moça, esqueci o nome dela agora, falou disso, que o filho dela também tem 4 anos, né? Mesmo tempo de João, como se ela estivesse vivendo o advento também. E eu também senti isso. Eu até estava lendo aquele livro, né? 9 meses com Maria. E foi como se eu tivesse, de fato, também ali como Nossa Senhora, gestando, né? Vivendo aquele tempo de advento, de espera. E foi muito bom, assim, ter visto o meu filho nascer, né, de parto normal, mesmo um parto induzido, pré-eclâmpsia. Foram 27 horas no total, 20 horas de indução, 7 de trabalho de parto. E mesmo ele ficando na UTI, porque é muito doído você voltar para casa e seu filho ter que ficar, né? Mas eu só agradeci a Deus por eu estar com o meu colo cheio. Suelen costuma falar isso, né, do colo vazio. E tudo que uma mãe que perde um filho quer é ter o colo cheio, né? Eu tinha perdido meu primeiro filho, estava com meu colo vazio, né, diante de toda a expectativa que eu criei com a notícia da gestação. E Deus estava me dando a graça de estar com meu colo cheio naquele momento ali. E foi assim maravilhoso. Com o João, com 2 anos, eu descobri que estava grávida novamente, né? E aí, radiante, João, irmãozinho, né? Que ia ganhar um irmãozinho, uma irmãzinha, todo mundo muito feliz. E novamente, com 6 semanas e 4 dias, eu tive um outro aborto, que foi mais terrível do que o primeiro. O sangramento foi muito mais intenso. Eu lembro até de uma foto que eu te mandei, não sei se você lembra dessa foto. Você me mandou uma mensagem perguntando como que eu estava, e eu te mandei essa foto dizendo, agora saiu isso. Eu não sei se você lembra disso, mas essa foto ficou gravada assim na minha mente. Eu tenho a tela no celular, não consegui apagar ainda. Porque eu acho que ali era o meu filho. Eu acho que era muito pequenininho, era o formato certinho. Então, eu acho que ele era o meu filho. E foi muito, assim, muito, muito, muito difícil. Ao mesmo tempo, eu tendo uma criança de 2 anos em casa, tendo que cuidar, tendo que dar atenção, e me pedia cola, e às vezes não podia, porque eu tinha que ficar de repouso. Aí eu sentava para poder pegar ele no colo. E foi muito, muito doloroso, assim. Um filho não substitui o outro, né? João nasceu, mas eu nunca apaguei nem esqueci o primeiro. Eu sou mãe de 4, né? E eu falo isso para todo mundo, que eu sou mãe de 4. Tenho 2 anjos no céu e 2 quietinhos aqui na terra. E aí foi muito, muito, muito difícil essa segunda perda, né? Do meu terceiro filho. E a minha médica achou melhor a gente investigar a trombofilia, porque já tinha tido 2 perdas, na gestação de João tive a pré-eclâmpsia, então ela achou melhor a gente investigar, investigamos e constatou que eu tenho a trombofilia. Então, numa próxima gestação, seria aquela aplicação das injeções diárias, né, todo um cuidado de uma gravidez de risco, né, de alto risco, porque mesmo fazendo uso da medicação, existe a possibilidade de ter morte súbita do bebê até na hora do parto, né? Então,
por mais que a gente confie, tudo, existe aquela tensão, né, de uma gestação de risco. E aí tive essa perda em novembro, e aí, em julho do ano seguinte eu descobri que eu estava grávida novamente de José, né? E o tratamento da trombofilia só é feito durante a gestação, né? E aí minha médica falou, ó, descobriu hoje a gestação, hoje já tem que começar fazendo uso da medicação. A sua alteração é muito rápida, a evolução, então precisa logo assim, né? Descobri a gestação com 5 semanas. Na primeira ultrassom, a Mari estava embarcada no dia que eu descobri. Eu fui para consulta escondida, não falei nada com ele, porque eu queria fazer uma surpresa, né? Ele ia chegar no dia seguinte. Eu fiz o uso da primeira aplicação da primeira injeção, ele nem sabia, foi saber no dia seguinte. E aí, na primeira ultra, a médica vai e fala assim: tá tudo bem com o bebê, mas você tem 2 coágulos de sangue, um de cada lado do saco gestacional, um maior que o outro, que podem sumir, mas também podem aumentar. Se aumentar, acarreta um novo aborto. E aí eu saí daquela ultrassom desesperada. Falei, de novo não, tudo de novo não. Porque comigo, Senhor, aí a gente começa a questionar, né? E aí a Mari quietinho no carro, não falava nada. Aí olhou pra mim e falou assim, amor, depois de um tempo, vamos confiar. Foi isso que a gente fez até agora. Vamos confiar. Aí eu falei assim, eu quero ir na igreja, que eu preciso colocar essa situação diante de Jesus. E aí nós fomos na catedral, eu me ajoelhei, chorei, chorei, chorei. Depois de ter chorado muito, eu entreguei meu filho a Jesus. Eu falei, Senhor, está em tuas mãos. Tu sabes que eu não tenho vontade de ter só um filho vivo, né? Eu tenho vontade de ter mais filhos, de criar mais filhos, né? Não só de gestar, mas de poder criar. Que o Senhor me dê essa graça de criar mais esse filho, né? E aí, na segunda ultrassom, um coágulo já tinha sumido. O menor. E aí a médica foi e falou assim, o menor sumiu, o maior ainda não. Mas ele também não cresceu, isso é um bom sinal. Na terceira ultra, o maior já tinha sumido. E aí eu agradeci tanto a Deus, tanto a Deus. Eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora das Graças e todos os dias eu entregava a minha gestação a ela, pedindo as graças, que ela derramasse suas graças sobre nós. Eu costumo falar que eu não era muito amiguinha dela, não. Mas eu me tornei, assim, amiga de infância dela. Porque todos os dias eu pedia muito, olhava para ela, pegava ela, colocava na minha barriga, assim, para ela colocar a mãozinha na minha barriga, como se eu tivesse mesmo Nossa Senhora colocando a mão na minha barriga, cuidando do meu filho. E aí, dia após dia, aquelas injeções, minha barriga toda roxa, né? Depois eu aprendi que tinha que tirar um pouco o ar da seringa e passou a ficar menos roxo, tinha dia que não ficava. Mas era aquela tortura, né? Pode-se dizer. Todos os dias, e doía muito, assim, não doía, mas queimava. É um líquido pequeno, pouca quantidade, mas queima. E era muito incômodo às vezes. E aí eu fui entregando a minha gestação à Nossa Senhora, a Jesus, pedindo a graça, né, de conseguir criar mais esse filho, né? Os exames começaram a ter que fazer, todos os exames bons, graças a Deus. Até que com 33 semanas o tampão saiu e eu comecei a ficar desesperada, porque o tampão sai não quer dizer que vai acontecer o parto naquele dia, mas tá perto, né? 33 semanas é muito prematuro ainda. Eu falei, meu Deus, parto prematuro, eu não quero UTI de novo, não. Só pensava na UTI. Mais uma vez, Deus veio provando a minha fé, né? Você precisa confiar,
vai dar tudo certo. Confia em mim, eu tô cuidando. Desde lá do início falei que eu estava cuidando, eu estou cuidando de tudo. E com 34 semanas, minha médica já havia falado, né, que por conta da trombofilia a gente ia induzir o parto com 38 semanas. E eu estava tranquila de que eu iria induzir mais um parto. Foi tranquila, apesar da quantidade de horas, né, de João, foi tranquila a indução. Então eu estava preparada e tranquila com isso. Mas com 34 semanas, uma semana depois, eu entrei em trabalho de parto natural. Comecei sentindo contração, a Mari estava embarcado. Eu estava na casa de mamãe, porque por conta de ter saído do tampão, eu precisava ficar de repouso total. E a Mari ia desembarcar no dia seguinte. Aí eu liguei para ele e falei, amor, eu acho que José vai nascer. Eu tô sentindo contração, tá começando a engrenar, não tá espaçando muito. Eu acho que ele vai nascer. Você consegue vir? Só perguntei isso. Aí ele falou que, como o navio estava no porto, era mais fácil dele conseguir sair, né? E aí falou com o chefe dele lá, ele não, pode ir. Ele chegou no consultório da minha médica antes de mim até. A graça de Deus conseguiu chegar, chegou na rodoviária 9 horas, tinha um ônibus 9:03 com uma vaga. Era dele, era para ele a vaga. Deus mais uma vez mostrando que realmente ele estava cuidando de tudo, que não precisava eu ficar com medo, eu ficar nervosa, eu me desesperar, porque ele estava realmente cuidando de tudo. Fomos para o consultório para ser avaliada, eu estava com 6 centímetros de dilatação. E ela falou, vamos internar agora, porque o José vai nascer. E foram 4 horas e meia de trabalho de parto e ele nasceu. Né? De 27 horas lá de João, o José foi rápido em tudo, né? 34 semanas, nasceu, foi rapidinho o parto, não precisou ficar na UTI, nasceu com peso bom, com tamanho bom, graças a Deus, bem saudável, respirando normal, tudo direitinho, ficou no quarto comigo. Até falei com a Mari assim, tô achando até diferente, né? Porque de João, tudo preparadinho ali, João não ficou. E José, a gente teve que terminar de agir as coisas na correria. E ele tá aqui com a gente no quarto, né? Muito bom. E tava tudo bem. Fiz chamada de vídeo com a minha família, a Mari com a família dele, para dizer que o José tinha nascido, que tava tudo bem, foi parto normal. Mais ou menos umas 3 horas após o parto, eu tive uma hemorragia séria. E eu vivi uma experiência de quase morte, né? Foi uma dor terrível que eu senti. Eu fui levantar para ir ao banheiro e eu senti uma dor embaixo da barriga muito intensa. E aí a Mari falou, amor, calma que eu vou te ajudar, vou te levar lá. E aí eu levantei, ele me ajudou. E quando eu levantei, falei assim, eu tô vendo tudo escuro. E eu desmaiei. E não lembro de mais nada, só lembro do que ele me contou depois com muita insistência, porque ele não queria me falar. Ele disse que foi terrível o que ele viveu naquele quarto. Foi realmente uma experiência de quase morte. Eu senti muita dor. Todo o meu sangue foi coagulado por conta da trombofilia e também o parto prematuro. Foi como se a minha médica explicou depois, como se o meu organismo, meu útero, não tivesse entendido que o bebê tinha saído. Então ele estava contraído e ele relaxou. Nisso que ele relaxou, ele coagulou todo o sangue. E eu perdi muito sangue. Fui trocada de maca 4 vezes pela quantidade de sangue que tinha. E quando eu acordei, tinha muita gente no quarto, enfermeiras, técnicas e o médico do plantão, porque a Mara até ligou para minha médica, mas ela disse que para ela chegar ao hospital, eu tinha acabado de chegar em casa, para ela chegar ao hospital demoraria uns 15 minutos e poderia não dar tempo, e eu não resisti. E aí ela falou, chama o médico do plantão. E a equipe deles foi muito rápida com socorro. Ele começou tirando os coágulos, e eu me tremia muito.
E aí depois a Mari me disse que a enfermeira falou, ela tá tremendo sim, porque ela perdeu muito sangue, mas a gente precisa fazer esse procedimento. Não tem como levar. Esse procedimento é feito no centro cirúrgico, mas não tem como levar ela para lá, porque pode não dar tempo. Então a gente vai fazer esse procedimento aqui no quarto mesmo. E aí foi feito toda essa retirada dos coágulos, foi colocando o remédio para contrair novamente o útero. E muitas injeções. Eu lembro que depois meu braço ficou muito roxo, porque eu estava tremendo muito, então não tinha firmeza no braço, né? Então fiquei um pouco machucada, mas no dia seguinte eu só sabia chorar e agradecer a Deus por estar viva. A Mara disse que meu olhar estava perdido, né? E ele, na verdade, eu acho que no fundo eu só pensava nas crianças, né? Falei, Senhor, eu quero criar os meus filhos, né? Eles precisam de mim. A gente é também um pouco egoísta, acha que ninguém vai cuidar, né? Como a gente. De fato, ninguém vai cuidar como a mãe, né? Mas é como se as outras não tivesse mais ninguém para cuidar deles, né? E aí a Mari disse que meu olhar estava perdido e ele falava assim: João tá bem, tá com a sua mãe em casa. José tá bem, tá aqui. Para ir me acalmando, né? E aí eu tive que fazer transfusão de sangue no dia seguinte, porque não tinha sangue mais, né? Nada. E uma das enfermeiras, antes de ir embora do plantão, foi lá no quarto me visitar. E ela me disse assim: minha filha, eu vim te ver, saber como que você tá, porque eu preciso te dizer que você precisa comemorar aniversário junto com seu filho. Porque tudo que eu vi aqui ontem não era para você estar aqui. E eu tinha levado essa imagem Nossa Senhora das Graças para o parto, né? Então essa imagem estava lá no quarto. E ela falou assim, com certeza teve a intercessão dela. E aí apontou para a imagem. Com Deus não existe coincidência, né? Mas José nasceu numa quarta-feira, João nasceu numa quarta-feira. Quarta-feira é o dia dedicado a São José. E naquele dia eu estava parindo o meu José, né? Com certeza teve também a mão dele, a intercessão dele, né? Então, nesse ano, tudo que eu tenho para dizer é gratidão a Deus pela oportunidade de estar viva, né? Ele me deu mais uma chance, me deu a chance de olhar a vida com um novo olhar, não desperdiçar os momentos, não desperdiçar as oportunidades de falar dele para as pessoas, não ter vergonha, não ter medo e falar mesmo dele para as pessoas, porque as pessoas precisam ouvir, né? As pessoas, quando a gente conta o nosso testemunho, de certa forma a gente alcança alguém, né, com o nosso testemunho, alguém se identifica, ou alguém fala, nossa, como que passou por tudo isso, né, tá aí ainda firme em Deus, mas de alguma forma a gente acaba tocando o coração de alguém, né, e a gente precisa falar dos nossos testemunhos, a gente precisa falar daquilo que Deus fez e faz na nossa vida, né, e quando a gente fala, eu vejo, percebo que as pessoas estão sedentas de Deus. Muitas vezes as pessoas não querem seguir a Ele, mas as pessoas estão sedentas dele. Muitas vezes as pessoas dão as costas para Ele, mas precisam dele, querem, no fundo querem estar com Ele, mas tem medo das perdas, né? Tem medo das renúncias que precisam ser dadas, né? Olhando para trás, tudo que eu vivi, toda a minha história, eu tive que fazer muitas renúncias para eu estar com ele. Muitas renúncias. Logo assim que eu vivi a minha experiência com ele, eu troquei meu número de celular, eu excluí rede social, eu não passava pelos lugares que antes eu passava e que eu sabia que era motivo de queda para mim, porque eu sabia que com demônio a gente não brinca, né? Ele é muito astuto e ele vai
nos seduzindo, né? Ele tem o jeitinho dele, né? De nos seduzir. Então, se a gente fraquejar um pouquinho, se a gente não tá firme, a gente cai, né? Então, eu não queria nem testar ele. Eu, muito pelo contrário, eu buscava estar cada vez mais perto de Deus. Eu queria estar com ele o tempo inteiro, né? Eu lembro de uma vez no Jovens Sarados que eu estava sentada na escada da casa de missão, que era ali na Rua 7 de Setembro, e eu estava chorando muito naquele grupo, e Deusirene me perguntou: por que você está chorando? Eu falei: porque eu não estou conseguindo sentir Deus. E ela me disse assim: às vezes a gente não vai conseguir mesmo. Ele permite que às vezes a gente passe pelo deserto para a gente entender que a gente precisa da água viva que é Ele. Que a gente precisa, como a samaritana, como aquela mulher do poço de Jacó, beber da água. Então, tudo que eu queria era estar bebendo dessa água, estar sedenta. Eu tinha muita sede. Eu era muito sedenta e busco cada dia mais me saciar dessa sede que vem de Deus, né? Então, Deus, ele assim, é tudo hoje. Para mim, eu não consigo olhar para minha história sem olhar a mão dele, né? Às vezes a gente fala assim: nossa, são tantas provações, meu Deus, tanta coisa, tanta dificuldade, podia ser mais leve, ser mais fácil. Hoje mesmo eu partilhava sobre isso. Mas Deus sabe que talvez, se fosse mais leve, a gente não estaria com ele. A gente se afastaria dele. Ele tem uma pedagogia única para cada pessoa, né? Costumo dizer que a pedagogia comigo é muito diferente, né? Ele prepara tudo, e tira tudo. Você lembra, né? Não sei se você vai lembrar que vocês acompanhavam a gente, o casamento seria em 2016, né? Tudo certinho na minha cabeça, né? Que ia ser em 2016. Aí Deus, não vai ser em 2016. Vai ser quando eu quiser. E aí casamos em 2018. 2 anos depois do que eu tinha planejado na minha cabeça. Mas sou muito feliz. Muito feliz. Sou muito grata a Deus por ter o Amaro na minha vida, por ser ele, né? E a gente busca viver nele, levar os nossos filhos para o caminho, né? Mostrar o caminho certo. João teve um dia que ganhou uma âmbulazinha com um cálice, na verdade, com uma hóstiazinha em cima, né? Um presentinho de batizado. E aí ele foi para minha sogra, corpo de Cristo. Aí minha sogra: menino, João, não sei o que. Ele: não sou João, sou Padre João. Aí eu falei assim: é isso aí. Se ele vai ser padre, eu não sei. Deus é quem sabe, né? Mas pelo menos o caminho a gente tem mostrado, né? É interessante você falar isso, que na novena hoje, na reflexão, fala disso, né? Numa família, essa conversão deve começar pelos pais. Os filhos se abrem à graça de Deus e descobrem a diferença entre temer o Senhor e amá-lo simplesmente quando, dentro de casa, encontram alguém que lhes ensine a orar. E lhes fale das coisas do céu. E esse alguém seja seu pai e sua mãe. É a nossa maior missão, né? Levar os nossos filhos, nosso esposo, nossos filhos para o céu. Eu tenho muito orgulho de vocês, essa família linda, porque vocês estão correspondendo àquilo que é a graça de Deus, né? E como eu já falei, sempre falo para você, como que Deus tem trabalhado para que a Leane seja uma mulher forte. Deus tem investido pesado. Pesado. E é assim que a gente precisa olhar as situações. É, existe uma Leane lá no início daquele Maranatá e uma Leane hoje. Uma mulher que foi robustecida, trabalhada pelo Espírito Santo, que cresceu, que foi forjada no sofrimento. É o sofrimento que nos amadurece, que nos forja, que faz de nós pessoas fortes, adultas e santas.
Hoje a Leane tem muito mais desejo pelo céu, pela santidade, porque ela foi forjada, ela foi robustecida pelo Espírito Santo. E que nós possamos ter sempre esse olhar, Deus está investindo em mim, Deus está investindo. Hoje, Ele não se cansa, né? com certeza você tem muito mais, valoriza muito mais a vida, a sua família, porque você esteve prestes a não tê-la mais. Verdade. É verdade. Um olhar diferente, né? Mas vamos então rezar nossa novena de Natal, nosso nono dia. Contemplamos esse mistério. A graça veio por meio de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. A graça. Jesus é o maior presente, a maior graça. E agradecendo por todos esses 9 testemunhos de fé, coragem, de perseverança que nós ouvimos, que tanto enriqueceram e enriquecem a nossa vida para vivermos um santo e feliz Natal. Porque em todas essas vidas, essas histórias, essas famílias, nós temos a certeza, Jesus está vivo, Jesus realmente nasceu, Jesus se encarnou, Jesus está vivo e tudo pode transformar. Nós vamos começar pela página 12, a oração inicial para todos os dias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e abrir nosso coração para acolher Jesus. Há tempos, todos os profetas anunciaram que ele viria. Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou o Senhor presente no mundo, mas agora o próprio Jesus nos dá a alegria de entrarmos no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre fiéis na oração e alegres, louvando a Deus em todas as circunstâncias. Então, oremos. Os profetas, com voz poderosa, anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz portadora de glória faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na vinda primeira. Ele veio sarar toda chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar, para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida, e se eleva o astro Rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor se encontra ele seu poder. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegre-te, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegre-te, cheia de graça. Na página 44, nós rezamos a invocação. Senhor Deus, que enviaste o teu Filho como luz para o mundo, ajuda-nos a refletir essa luz em nossas vidas. Amém. Vou pedir para ler, proclamar a palavra. Está em João, o Evangelho de São João, capítulo 1, de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus.
Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito e tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio da graça e da verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele não existia. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo foi feito por meio dele, né? E para ele. Na reflexão de Márcio Mendes tem uma palavra até que eu marquei aqui, que ele diz assim: o que mais precisamos neste Natal é aceitar o presente de Deus, a graça de voltar para o Senhor. Uma vida endurecida, rebelde, incapaz de se abrir para acolher Jesus, lança um véu de escuridão sobre o coração. Obscurece a inteligência e impede de reconhecer o poder de Deus, que está aí para nos libertar e salvar. Mas esse véu é removido pelo Espírito Santo no momento em que a pessoa se converte ao Senhor. Não tem como. A gente precisa realmente aceitar Jesus, colocar Ele como centro, né? Uma coisa que eu aprendi com o Vitor é ter Deus sempre como plano de fundo na nossa vida, né? Hoje mesmo eu li uma frase que diz assim: ser Marta é preciso, mas ser Maria é inegociável, né? Claro que é preciso a gente cuidar dos afazeres, né? Da casa, cuidar dos filhos, agir as coisas, mas é fundamental, é inegociável você separar um tempo para Deus, né? É preciso muito mais ser Maria do que Marta, né? Não que a gente vai deixar tudo de qualquer jeito, né? Mas a gente precisa ser Maria, reservar esse tempo para Jesus, né? E nesse Natal ele mais uma vez nos dá a oportunidade de renascer nos nossos corações, né? Mas como na reflexão ele diz, a gente precisa se abrir, né? A gente precisa se abrir. Esse é o maior presente que ele nos dá, que é a graça de voltar para ele. Ele não se cansa, né? Eu costumo dizer que nunca é tarde, né? A gente pode levar anos distante de Deus, mas ele sempre vai estar ali. Ele não se cansa de nos amar, ele não se cansa de nos esperar. E todas as vezes que a gente quiser, ele vai estar ali de braços abertos. Ele não vai chegar e vai dizer, apontar
o dedo na nossa cara e dizer, ah, você fez isso, você fez aquilo, e falar do nosso passado, ele vai olhar o presente que você está ali na frente dele, né? Resolveu ir até ele. E ele vai nos acolher. E a partir desse momento, ele vai transformar a nossa vida se a gente deixar, né? A gente precisa dar abertura, porque o Espírito Santo, ele é muito criativo, né? Então, age com cada um de forma diferente. Deus vai atrair cada um de forma diferente pelo Espírito Santo, né? A maneira que ele me atraiu até ele não foi a mesma que ele te atraiu, né? O que é para mim não é para você, cada um ele vai fazer de uma forma. E a gente precisa estar atento para não deixar essa graça passar, né? E, de fato, receber, aceitar ele, fazer com que ele renasça nos nossos corações. Né? A gente precisa tê-lo como plano de fundo. Eu lembro que desde o nosso namoro, né, a gente costuma falar essa frasezinha clichê, né? É um namoro a três. Eu, você e Deus. Ele precisa estar sempre. Porque quando a gente tira ele, não, aqui você não entra, aqui você não pode, as coisas não andam ou desandam, né? Ele precisa estar sempre à frente, sempre no centro. Ah, Leane, por que você consegue dar conta de tudo? Eu não dou conta de tudo, para começar, né? Eu não dou conta de tudo. Mas Deus me dá a graça de quando meu marido está ausente, porque ele trabalha 14 dias fora, ele me dá a graça de eu conseguir conduzir todas as coisas sem meu esposo aqui. Com duas crianças, uma criança e um bebê, né? Duas crianças. Então, só ele. É só por ele mesmo. Aí você fala, né, Lelê, você é muito forte, você é uma mulher forte, Deus está investindo. Eu, sinceramente, eu não consigo ver essa força, até já falei isso para você. Mas a minha força, com certeza, vem do alto. Porque eu sempre coloco ele à frente de tudo. Tudo que a gente vai conquistar, tudo que a gente pensa em comprar, em fazer, Senhor, é essa a sua vontade pra gente? Não, se for pra gente conquistar isso, mas viver distante de ti, a gente não quer, né? Eu lembro que, acho que nos 2 embarques de Amaro, um dia antes dele embarcar, José estava com pneumonia, estava dando febre, tomando antibiótico. Eu fiquei doida. Falei, meu Deus, Amaro vai embarcar amanhã, como que vai ser sozinho com eles aqui, José, com pneumonia e com febre, e eu sozinho com os dois. Mas parei. Na mesma hora que eu perguntei, eu parei e falei assim, o Senhor vai me sustentar. O Senhor nunca me desamparou, não vai ser agora. Né? E eu dou esse mérito a ele, somente a ele. Porque não tem como. Humanamente falando, a gente não aguenta. Humanamente falando, a gente está exausta, cansada, daquele jeito, né? Você com mãe de 3 sabe mais do que eu. Mas se a gente não fixar os nossos olhos nele, realmente as coisas vão desandar, a gente não vai conseguir. A casa vai viver bagunçada, a gente vai viver gritando, sem paciência, né? As coisas só vão embolar, você não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir tomar as rédeas que você precisa tomar. Mas quando você chama Deus para se fazer presente, para estar, né? Essa graça que Ele nos dá de voltar para Ele todos os dias, né? Como foi muito bem falado aqui, se a gente não faz isso, a gente não consegue. A gente precisa colocar ele sempre à frente de tudo. Tê-lo como plano de fundo para tudo na nossa vida. Né? Você falou em voltar e me veio assim a reflexão que nós, cada um de nós, todos nós, sempre temos um ponto do nosso relacionamento com Deus que nós precisamos voltar. Seja aquela pessoa que não está na caminhada, seja aquele que é um recém-convertido, mas também aqueles como nós que já estamos há anos na caminhada. Tem sempre algo que a gente precisa retomar. E o Natal nos convida a colocar
colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro de tudo em que nós fazemos e retomar algo. Retomar algo. Nessa partida da Leane, Deus falou muito comigo. Roberta, você precisa retomar isso e isso. E é isso. O Natal é uma festa de volta para Jesus. De volta para Jesus. E é esse o convite que eu faço. Você que está assistindo esse último dia da novena de Natal. Ainda temos 4 dias para a noite de Natal. E nosso Senhor nos convida a trilharmos esse caminho de retorno para Ele. Porque, sem dúvidas, é o melhor lugar do As pessoas focam muito, né? Ah, no final de ano vou fazer as metas para o próximo ano, vou checar aquilo que eu fiz no início, o que, é que eu consegui fazer, o que eu não fiz. Eu gosto até de fazer isso também, né? Boto lá no papel o que eu estou planejando, e aí no final do ano eu vejo o que eu consegui realizar, o que eu não consegui, para eu dar um foco maior, né? No final, né? No próximo ano. Mas as pessoas focam muito no final do ano e não um pouquinho antes, né, do último dia do ano, que é o dia do Natal, que é o nascimento de Jesus e que ele nos chama a deixar que ele renasça nos nossos corações, né? Eu acho que os papéis estão sendo muito invertidos ultimamente. A gente dá valor a que não tem muita importância, né? E aquilo que de fato tem importância a gente deixa para segundo plano, deixa para depois, deixa de lado, né? Então a gente precisa retomar, né? A gente precisa sim aproveitar dessa graça que é voltar para o Senhor, né? Ele nos dá essa oportunidade, a gente precisa agarrar, né? Com todas as forças. Lá na página 47, a súplica do dia diz assim: Senhor, que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e nos guie em nosso caminho, que possamos ser luz para os outros. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus de luz, que a presença de Cristo ilumine nossas vidas e nos inspire a ser luz para o mundo. Amém. Amém. Vamos, na página 15, pedir a bênção para as nossas famílias e para a sua família. Nós os bendizemos, Senhor, nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho feito homem participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por esta família, protegei-a e guardai-a para que, confortada com o dom da vossa graça, goze da vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que morou em Nazaré com a sua família, permaneça sempre em nossa família, defendendo-a de todo mal, e nos conceda ser um só coração e uma só alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe muito você. Obrigado por abrir o seu coração, o seu sagrado, que com certeza nos edificou muito. E que Deus continue abençoando cada vez mais a sua família. Seu sim. Seu sim. Amém. Amém. De Maria. Eu que agradeço. Mais uma vez, mais um convite, né? Com muita alegria recebi esse convite. Logo ajustei
um dia que a Mari estivesse em casa, né? Tivesse alguma intercorrência com as crianças, pelo menos tem alguém para cuidar. E muito feliz mesmo. Também desejo um Natal santo e abençoado para você e sua família, para cada um que está aqui assistindo, participando, né? Que o Senhor realmente renasça nos nossos corações. Amém. Amo você, amo sua família. Muito obrigada por tudo. Você sabe que eu não canso de te agradecer por tudo, né? Amamos muito vocês também, que a gente possa de fato fazer aquilo que é a proposta, né? Da novena de hoje. Nossas famílias sejam luz nesse mundo. Amém. Amém. Um grande beijo, um santo feliz Natal. Beijo. Fica com Deus.